Olá, boa noite e bem-vindos à Praça da Fundação para um debate de ideias à volta do livro Descentralização e Poder Local em Portugal. Hoje é provavelmente o dia em que estarmos à distância faz mais sentido, derivado do tema deste debate. Normalmente estaríamos todos reunidos à volta de uma mesa a debater as ideias, agora estamos aqui nesta espécie de ágora virtual a que a pandemia nos relegou. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, no entanto, continuou a manter o seu plano editorial e é por isso que aqui estamos, para divulgar esse conhecimento, para pensar e se calhar para termos a noção de que os livros e as ideias são o que nos vai ajudar a ultrapassar esta fase difícil e a olharmos para o futuro. Hoje connosco temos o Filipe Teles, que é o autor deste livro e o pró-reitor da Universidade de Aveiro para o Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Temos a Isabel Damasceno, que é a presidente da CCDR do Centro, e Álvaro Domingos, que é geógrafo e é professor da Universidade do Porto e é uma pessoa que se tem dedicado ao longo dos anos a estas questões do urbanismo, litoral, interior, igualdades e desigualdades. Filipe, vou começar por ti, porque eu acho que este debate nesta ressaca pós-eleitoral é interessante e achei irónico que de repente, depois das eleições presidenciais, toda a gente tenha começado a falar do interior. Devemos de ligar às pessoas que moram no interior, que estão a votar de forma a que os partidos tradicionais não gostam. É irónico ou é totalmente merecido? Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pela oportunidade e deixa-me cumprimentar muito especialmente os colegas de debate. A ironia é falar-se do interior abandonado a horas certas, quando os resultados das eleições abanam convicções, quando o interior arde, quando o interior morre. E a ironia está aí, e está também até em tentar defini-lo. Usamos muitas palavras hoje da moda para falar dele. Baixa densidade, deprimido demograficamente, em convergência, mas todas as palavras servem apenas para disfarçar de facto aquilo que me parece mais importante, que é um desconhecimento profundo e a distância dos poderes públicos àquilo que são estes territórios. E de repente acordamos a horas certas quando o comportamento eleitoral nos surpreende, julgo que foi isso que se passou. E surpreende? O resultado não surpreende. O que permite é agitar um bocadinho este estado bem pensante que olha para o interior apenas em determinadas alturas, principalmente quando ele nos abala e quando reconhecemos que há profundas diferenças, que há desigualdades extremas, que há uma distância de 50 km, um país muito diferente. Basta andar 30 ou 40 km no nosso país, sair das grandes vias, sair dos grandes eixos que ligam as pequenas e médias cidades deste país e perceber que ele muda radicalmente. Isso é que abana aquilo que há pouco dizia, a estrutura bem pensante do país. Bem, essa questão, só essa expressão já dava para a gente debater aqui uma hora inteira, mas vamos falar há aí um mapa que eu gostava que mostrássemos agora pela primeira vez, depois já vamos lá outra vez, porque, Álvaro, isto aqui é a votação do Partido Iniciativa Liberal. Ou seja, o que nós temos é um país totalmente, como se tivesse virado como se tivesse inclinado, não é, para o mar, como se não fosse um país plano, mas fosse inclinado, e a população tivesse vindo toda para o litoral urbano. Litoral urbano e depois tem algumas bolsas de urbanidade interior. E esta é uma das tendências que se verificaram nestas eleições. O Partido Liberal teve votos concentrados sobretudo aqui no litoral e o partido mais autoritário, Chega, antissistema, ambos são mais ou menos antissistema, tem uma concentração maior de votos no interior, mais interior. Como é que isto se explica? Olá a todos. Primeiro, é muito difícil explicar esta relação entre duas cartografias, não é? A cartografia de duas votações muito, muito minoritárias e a cartografia desse mapa que é da distribuição da densidade demográfica do país. E, portanto, eu creio que é preciso matizar as coisas. Não nos podemos precipitar pensando que há uma leitura estritamente geográfica dos resultados políticos. É certo que sociologicamente
A iniciativa liberal, segundo estudos que existem, colhe mais simpatia junto de diplomados e de pessoas ligadas ao universo empresarial, mas no caso do Chega é muito difícil interpretar o sentido do voto, porque bastam meia dúzia de conversas e perceber que é sobretudo um voto de protesto e não propriamente um voto, eu diria infelizmente, um voto que ideologicamente representa o pior que a direita e a extrema-direita têm. E, portanto, esse mapa que tem uma zona amarela extensíssima e que é o mapa do país envelhecido, do país rarefeito, do país em perda demográfica e em perda económica, tem uma sociologia extremamente desconhecida, que desde logo, eu queria frisar isto, resultou de uma questão fundamental na percepção do que é a sociedade portuguesa, que é a imigração, e aquilo que foi o que nas ciências sociais se chama o processo de desruralização. Ou seja, parece uma palavra muito complicada, mas não é. Portugal foi até muito tarde, até quase meados dos anos 50, um país tradicional, rural, onde dominava uma economia familiar, pobre, quase de autossubsistência, às vezes. Vivíamos em ditadura e as únicas possibilidades, quando se vivia com carências enormes nesse interior, que de resto é uma nação que eu não gosto muito, mas serve-me para dizer que fugir desse interior e exterior. E, portanto, não queria falar do litoral. Era ir resolver vida para uma Europa que estava a crescer, para a França, para a Alemanha, ou então para o outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos, para o Canadá, e nunca se percebeu a sério, e os discursos do poder são muito simplistas, ou então ignoram o assunto, ou então comemoram-no porque é o dia de Camões, ou porque se volta a falar novamente de imigração por outras razões hoje em dia, mas nós temos que perceber que essa parte do país tem uma relação com o poder problemática, na minha opinião. Vê o poder de uma forma longínqua, não percebe muito bem qual é o efeito das políticas públicas e quando se mudou de fase, quando se deixou o tempo dos grandes investimentos, dos quadros comunitários e o Estado começou a emagrecer e a fechar tribunais e centros de saúde e urgências, etc., esse sentimento de abandono e de distanciamento do Estado aumentou. E depois, uma coisa que podemos falar mais para a frente, que é este efeito de buraco negro que Lisboa tem, o facto de concentrar o poder e a circulação de individualidades pelo poder, ora pelo poder político, ora pela banca, ora pelo que seja, tem dado origem a sucessivos escândalos e coisas muito mal esclarecidas, e isso desgasta a imagem do poder, desgasta a ideia da democracia e provoca com facilidade o tal voto de protesto. É sobretudo isso que eu vejo no meio da diversidade que é esse país rarefeito. Sim, nesse sentido, Isabel, quem está numa estrutura que não é exatamente uma estrutura como devia ser, mas que é um começo de qualquer coisa, como é que, quantos destes problemas, quanta desta sensação de abandono e de distância das decisões é que se poderia resolver ou começar a resolver com a descentralização? Isto visto por quem está nesse terreno, não é? Dentro do que é o que é, não é? Muito bem. Muito bem, então muito boa tarde a todos, cumprimento os meus colegas aqui do painel e antes de responder concretamente à sua pergunta, só queria deixar duas notas prévias. Primeiro, felicitar o professor Filipe Teles pelo livro, porque no fundo é o motivo, foi isso que nos trouxe aqui a este pequeno debate, e dizer-lhe que é um livro, eu li-o com muita atenção, muito lúcido, com um conhecimento muito real da realidade, o que me satisfez muito. Portanto, aquilo que ele observa é de quem conhece, não estamos aqui a falar de um exercício teórico, de afastamento de um professor universitário que não tem noção nenhuma da realidade, mas não. Há uma constatação verdadeira e real daquilo que se vive. Portanto, só para lhe dizer que não se preocupe que vamos ter muito tempo a falar sobre o livro.
Estas primeiras Pronto. perguntas tinham a ver, mas porque não para mim, podemos acho que também deixar de perceber que estamos num momento histórico, não é? Que aconteceu neste país e, portanto, foi por causa disso que resolvemos começar. Muito bem, mas eu já respondo mesmo e queria depois também dar uma nota que foi, enfim, firmado aí pela sua intervenção inicial e o professor Filipe Teles deu algum toque sobre isso, que é em relação às, digamos assim, elites pensantes que não se preocupam com o interior e que estão situados em Lisboa e portanto, há aqui um abandono. Eu não quero de forma alguma aceitar isso, porque nós estamos aqui perante duas pessoas que eu considero elites pensantes do país, os meus colegas de painel, e são efetivamente mais sabedores desta temática do que eu e portanto, que conhecem e que têm a visão realista daquilo que se passa no terreno. Portanto, ainda bem que vamos tendo este tipo de pessoas que conhecem a realidade. Respondendo agora mesmo, portanto, o que é que se passa, qual é o papel da auscultação que a CCDRs tem? Realmente a maior proximidade e têm a obrigação de transmitirem aos poderes centrais esta realidade que vai acompanhando. E no meu caso concreto, até pela experiência passada, uma vez que fui muitos anos, a minha experiência política foi muitos anos Presidente de Câmara, sei muito bem qual é o sentimento e o pensamento dos agentes locais, o que é que pensam, as pessoas precisam de ser muito acompanhadas, precisam de ser, e as do interior ainda mais, precisamente pela distância, por aquilo que sentem do afastamento do poder, precisam de ser muito... perceberem as suas necessidades, tentar satisfazer as suas necessidades e, sobretudo, permanentemente dar-lhes explicações sobre aquilo que acontece nas regiões, porque é que é diferente num lado, porque é que se utilizam políticas públicas de uma maneira num sítio e de outra maneira do outro. Porque há uma sensação de abandono, que foi muito bem agora explicada, que é uma sensação, uma sensação histórica, que vem de há muitos anos. Há um permanente abandono que levou que as pessoas saíssem de lá por razões, sobretudo, económicas, e quem lá ficou tem sentido nos últimos tempos, com a história dos encerramentos dos serviços públicos, etc., um abandono ainda maior. E, portanto, indo de encontro à sua observação, é evidente que as CCDRs têm aqui um papel, como digo, de tentarem perceber o que é que se passa no terreno, transmitir essas sensações e esses pensamentos e tentarem inverter com políticas públicas dirigidas de forma especial, com incentivos especiais à fixação de pessoas do interior. Porque se não conseguirmos inverter, de certa maneira, não sendo milagre, porque não se consegue fazer isto de um dia para o outro, mas tendencialmente, se não conseguirmos levar um movimento inverso de fixação de pessoas no interior, naturalmente que as que lá ficam são cada vez menos, cada vez mais revoltadas e não conseguimos inverter este ciclo vicioso. Isabel, esta pandemia, no início falou-se muito da ideia de que as pessoas podiam deixar os centros urbanos, até porque são sítios menos saudáveis, não é? Nesta altura. Exatamente. Mas essa ideia acabou, o prolongar da pandemia, da doença, fez um pouco atenuar essa ideia. Já não se fala tanto disso como se falava. Vamos lá ver. Aconteceu alguma coisa de diferente? Aconteceram duas coisas diferentes, uma com mais significado, com mais peso e outra não tanto. Essa de levar pessoas para viverem definitivamente no interior tem um movimento mais lento, mas está a ter algum movimento. Pessoas com a história da possibilidade do teletrabalho e com profissões que permitem este afastamento físico a fixarem-se em alguns espaços do interior, sendo que nós já temos alguns concelhos do interior que já estão a lutar com falta de habitação para essas pessoas que se querem mudar para lá. Portanto, já temos fenómenos destes. Não são generalizados, mas temos. Por outro lado, temos um fenómeno na sequência da pandemia, e eu acho que com um impacto muito grande e que cada vez vai ser maior, que é a questão do turismo no interior. E este verão de 2020, portanto já com pandemia em cima de nós, nunca houve uma procura tão grande dos nossos espaços do interior para efeitos de férias. Portanto, férias
no caso, a maior parte dos casos nacionais, de pessoas portuguesas, de uma maneira geral, sim. Mas também de estrangeiros, sobretudo espanhóis, ali para as zonas da fronteira. Portanto, este é um fenómeno que se sentiu muito o verão passado e que a sensação que todos os agentes turísticos têm é que veio para ficar. Não é uma situação que aconteceu com a pandemia, as pessoas vieram por causa da pandemia, foi o impulso, e depois tiveram tantas soluções atrativas, umas férias tão diferentes, tão motivadoras, que não tenho dúvida nenhuma que vão ter que continuar a ter. E aí é um impacto que já é real. Filipe, voltando ao teu livro, ou indo a ele pela primeira vez agora, falas na parte final de fórmulas e de receitas e de propostas, não é? Porque não pode ser deixado ao acaso, certo? Porque aquele mapa que o Álvaro nos mandou não se resolve com acasos nem com pandemias que levam as pessoas voluntariamente a mudarem de situação. Qual é que devia ser a fórmula numa crise profunda em que nós vamos estar agora, para que a situação se melhorasse e não piorasse ainda mais? Para que a descentralização pudesse começar a ser o caminho? Tivesse eu a resposta para essa pergunta e certamente não tinha ficado pelo um breve ensaio sobre este tema. De facto, é muito difícil de responder sem nos alongarmos muito, mas procurarei ser sintético e objetivo. Eu diria que o principal problema que os processos de descentralização, ou os anunciados processos de descentralização, foram tendo em Portugal nas últimas décadas, foi a falta de uma visão integrada sobre esta matéria. Por um lado isto, ou seja, consideraram-se sempre os mecanismos de descentralização de forma muito parcelar, ou correspondiam à transferência de algumas competências para as autarquias, ou depois corresponderam a iniciativas de novos arranjos intermunicipais com as comunidades intermunicipais e as metropolitanas, ou com o reforço de algumas competências, ou a integração de competências da administração desconcentrada nas CCDRs, e foram passando por pequenas, ainda que anunciadas grandes, reformas deste modelo. O que falta, de facto, na integração é considerar que a descentralização não é apenas isso. A descentralização obriga a muito mais do que apenas uma espécie de contrato benevolente de delegação, ainda por cima o termo é este, delegação de competências a entidades subnacionais. Para que corresponda a essa visão integrada, a tal receita de que falavas, obriga a incluir a necessária dotação em termos de capacidade financeira, de capacidade organizativa, de recursos humanos, de outro tipo de competências que os municípios e outras estruturas precisam para responder a essas competências, obriga a olhar para o território, para as populações, para a demografia e para a sociologia portuguesa de forma diferenciada, e por isso também obriga a pensar as competências dos diferentes territórios ou das entidades que sobre eles têm responsabilidade também de forma diferente, obriga a não desgarrar disto mecanismos de melhor transparência, democratização do processo, porque não basta transferir competências e não melhorar os mecanismos de democratização do processo de decisão e de acesso à informação. E, portanto, eu diria, se há receita, é incluir tudo isto numa visão integrada, mais do que uma resposta única. E agora, se compararmos Portugal com os seus vizinhos europeus, e ficamos apenas pelo continente europeu, é muito interessante perceber que, tanto pelas características do território, estamos a falar de dimensão apenas, uma das características, dimensão, quilómetros quadrados, quer em termos de população, quer população média por município, não defender ou não trabalhar de forma firme no sentido de uma descentralização integrada, é dizer a países como a Áustria, a Bélgica, a Holanda e a tantos outros, a Dinamarca, não faz sentido, a República Checa, não faz sentido terem um modelo mais regionalizado, mais descentralizado que o nosso, porque a vossa população é pequena ou o vosso país é pequeno. Temos exatamente características semelhantes e, portanto, o que importa perceber parece-me, e essa era uma das perguntas que eu não consigo resolver, talvez neste debate possamos começar a descobrir, não consigo resolver, é perceber por que razão há este medo de dispersar, como podemos explicar melhor assim, dispersar o poder pelo território. O medo do próprio país.
O medo, aquele medo que tu falas que é um país com medo de si próprio, não é? Álvaro, esta questão é uma questão de cultura democrática também, e isso O que é o centralismo? Não, isto, sim, no fundo, mas aquilo que o Filipe estava a dizer que é qual é o medo? Qual é o medo de delegar? Qual é o medo de descentralizar? É um problema de cultura democrática que não tem muito tempo e, portanto, não está desenvolvida o suficiente? Eu vejo muito isso no próprio ordenamento dos partidos, não é? Em que termos? Nos poucos anos que nós levamos de democracia, os partidos organizam-se com base em concelhias, ainda mantêm as distritais, que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, e depois essa escada, que por visto só tem 3 degraus, deságua em Lisboa, ou depois desagua nos cargos europeus, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, etc. E, portanto, parece que era preciso abdicar dessa rigidez da organização partidária para ter na cabeça um outro mapa do país. Repare, por exemplo, toda a deriva de decisões que se tem produzido acerca do associativismo municipal. Todos concordamos em tese que há muitas questões que não têm como escala pertinente o município, que não se sabe muito bem qual é a escala regional e os seus contornos, mas que se sabe que podiam ir lá por um planeamento por projetos em estruturas associativas intermunicipais ou transmunicipais. Criou-se uma lei de bases das áreas metropolitanas, por exemplo, já lá vão tantos anos, em 91. E depois não se dá expressão, não se dá legitimidade política a essas composições. Acredita-se que o mero associativismo e a boa vontade que resolve as coisas, mentira. Toda a gente entende, qualquer cidadão sabe que votando no seu município está a votar em determinados interesses do município. E quando toca a negociar coisas, vamos lá ver, eu sou de um município e tenho a possibilidade de fazer um politécnico. E a Isabel, por exemplo, é outro município e quer fazer uma central de lixos. E eu digo-lhe assim, Isabel, traz a central de lixos para o meu município, que eu sou muito simpático, então eu ofereço-te o politécnico para tu ficares muito contente. Isto é um disparate, não é? A criação de qualquer coisa acima de um município tem que ter legitimação política, tem que ser votada, tem que ter um orçamento, não pode ficar à mercê de boas vontades ou da geometria que sai de umas eleições porque agora domina o partido A ou o partido B. E depois, a própria cartografia da urbanização, se nós virmos, por exemplo, eu ainda não ouvi muita, ou para não dizer nada, informação acerca do que é esta construção urbana de grande escala para a dimensão portuguesa e que vai, grosso modo, de Aveiro quase a Viana do Castelo e que foi batizada recentemente com o nome de Noroeste Atlântico ou Noroeste Urbanizado. Estamos a falar de uma galáxia de urbanização, porque nós continuamos insistentemente a usar a palavra cidade. Eu creio que isso não existe. O que existe são cartografias da urbanização, as mais diversas e de escalas mais diversas. E face a este tipo de fenómenos, que tem que ver com infraestruturas, tem que ver com emprego, tem que ver com mobilidade, tem que ver com questões ambientais, enfim, tem que ver com as matérias habituais do ordenamento do território e do planeamento, não há uma geografia administrativa que se lhe ajuste, porque ao nível do município é pouco, porque ao nível regional não existe e porque ao nível do associativismo municipal é uma brincadeira. E, portanto, isto são inércias. Larga-se com facilidade aquela atuarda quando se fala em corrupção, isso que é dos municípios, não é? Nós temos exemplos recentes de alta corrupção. A gente sabe que a corrupção está onde está o dinheiro. E, portanto, onde há muito dinheiro, há muita corrupção. Onde há pouco dinheiro, há pouca corrupção. Mas a ideia em Portugal é ridicularizar o nível municipal, por exemplo, dizendo que é aí, que são jogos de interesses, que é nepotismo, que é isto, que é aquilo, como se isso não funcionasse ao nível de topo. Sim, é verdade. O Filipe fala disso no livro, dizendo, acho que a frase é esta, mais próximo não é necessariamente mais democrático.
são Claro que sempre... não. Certo, são sempre é sempre a crítica que se coloca para, no fundo, justificar uma parte da resposta Mas à pergunta do Filipe. o contrário também é verdade. Eu pensei que ias dizer o longínquo não é mais democrático. Também é verdade. Se houvesse uma estatística da corrupção e das histórias mal contadas e daquilo que circula pelos tribunais e a gente não sabe, eu gostava imenso de ver um mapa e de perceber dos volumes de dinheiro envolvidos, Claro. se é a escala nacional ou se é a municipal que anda aí, não é? Mas óbvio. é facílimo encontrar em qualquer notícia. Eu acho que aí os mass media também deviam fazer alguma reflexão sobre aquilo que se vai escrevendo e sobre as mitologias que se vão repetindo, não é? Porque esta mitologia, a primeira questão que aparece quando se começa a falar de regionalização, não é o que é, para que serve, é logo. É a corrupção, é mais um nível de poder, é mais isto, é mais aquilo. Eu acho que convinha desarmadilhar certos discursos acerca da matéria. Claro. Isabel, esta sua posição é um pouco difícil, não é? Ou seja, é aquilo que o Álvaro está precisamente a falar, que é não ter o poder efetivo, ter um poder de quê? De informação, de organização? Não tem o poder, tem o poder de organização, tem o poder de informação, tem o poder de apoio, de ajuda. O que não tem, como dizia o professor Álvaro e bem, não tem o poder político. Mas não é frustrante, não é? Apesar desta aproximação que agora foi feita, não é? Que é uma pequena aproximação das eleições dos presidentes e de um vice-presidente das CCDRs. E, portanto, tem tudo o resto de conhecimento e de acompanhamento e de proximidade que tem um território um bocadinho mais interessante do que propriamente dito apenas uma associação de municípios, não é? E, portanto, nesse contexto tem um papel, tem uma localização privilegiada, isso não tenho dúvida nenhuma sobre isso, nenhuma. O que eu acho é que o Filipe Teles disse aí uma coisa muito interessante que é dito várias vezes no livro, que é a importância de uma descentralização integrada, que nunca aconteceu, não é? Foram sempre coisas avulso, medidas avulso, e que também não é invulgar, quando muda governo, já não são aquelas áreas que se descentraliza, que se passam competências, passam a ser outras. E esta inconstância e este pensamento desgarrado leva a que já depois, a partir de determinada altura, já ninguém acredita nas intenções de transferir competências, de delegar competências, de levar atrás das competências os meios todos, e começa a existir uma desconfiança sobre o processo. Porque o papel, apesar de tudo, das associações de municípios, que tem feito um caminho muito interessante, na minha opinião, é um papel importante para encontrar aqui um termo de decisões e de encontrar projetos importantes para aquele território. Portanto, é uma forma de pensar a um nível um bocadinho superior ao município, que me parece que não deve ser nunca de abandonar e que me parece que tem dado passos muito acertados, com projetos muito diferenciadores e importantes para o território e muito útil este papel que têm tido. E, portanto, as CCDRs têm aqui um papel um bocadinho acima, que permite agregar e juntar e criar equilíbrios e fazer, por exemplo, no papel importante que as CCDRs têm da gestão dos fundos comunitários a nível regional, fazerem a diferença, perceberem que há formas de compensar uns territórios em relação a outros, porque têm características diferentes. E este papel de proximidade, eu julgo que têm as CCDRs e que não haverá, por enquanto, nenhum outro organismo que tenha melhor localização geográfica e que tenha outros poderes que a possa substituir. Isso não estou absolutamente convicta disso. A ideia do livro é exatamente essa, ou seja, é que isso devia ser, até do ponto de vista organizativo, até mais sério e mais democrático, não é? Porque essa proposta de uma entidade entre os municípios e o governo, não é? É uma das propostas do livro. Filipe, vou fazer aqui uma pergunta um pouco provocatória. Quando dizes que um país com medo de si próprio não tem futuro, isso quer dizer que Portugal podia ser um país mais forte se fosse menos desigual a este nível? A resposta é imediatamente sim. Um país é sempre mais forte quanto menos desigual for.
Mas há aqui uma ideia que é importante sublinhar, porque procurei não fazer, e julgo que é essa a abordagem mais correta, não fazer nenhum proselitismo da descentralização. A descentralização não resolve os problemas todos do país, não torna o país melhor, mais competitivo, mais igual, com melhor qualidade de vida, não resolve. No entanto, estou certa de outra coisa. Estou certa que a centralização só os agrava. E é neste equilíbrio entre a necessidade de perceber que há mecanismos diferentes de aproximar as políticas públicas dos cidadãos, diferenciá-las em função dos diferentes territórios e das características que eles têm, que procuro equilibrar, desculpa a redundância, procuro equilibrar esta discussão. A grande virtude da descentralização é precisamente essa, ela aproximar e diferenciar a decisão em termos de políticas públicas em função dos territórios. Sim, mas precisamente... E de uma vez por todas, só sublinhar isto, se me permites, importa perceber que não se descentraliza apenas, porque eu ouço muitas vezes isto, descentraliza-se para o interior. Não, descentraliza-se para o local. Ou seja, descentraliza-se para Melgaço, para Barrancos, para Oliveira do Hospital e para Lisboa. Descentralizar é retirar do centro. Claro. E ouço tanto esta visão de que a descentralização é uma transferência de poder do centro para uma palavra que ainda muitas vezes se usa, que é do centro para a província, e convém lembrar o que é que província significava, e isso é tão claramente uma divisão do próprio centro quando se fala de transferência do centro para outro sítio. Mas não é, é apenas para o local. Claro, é para o local. Não é preciso ir muito longe, porque os autocarros que passam no Terreiro do Paço, não há sítio mais central do que o Terreiro do Paço, até o ano passado eram dirigidos pelo governo. E, portanto, pelo governo da nação, não pelo governo da cidade. E, portanto, eu acho que isso é um pouco o exemplo daquilo que estás precisamente a dizer. O que eu estava a dizer era mais forte no sentido, mais forte até perante desafios que temos pela frente. No campo do jornalismo, que é aquele que eu conheço melhor, está-se a falar brutalmente de jornalismo local. Até os grandes responsáveis pela sua fragilidade, que são as grandes plataformas, estão a apoiar milhões e milhões e milhões e milhares de milhões de dólares e euros em jornalismo local. Eu pergunto se, do ponto de vista da política, quem faz disso a sua profissão não devia pensar no local como não digo uma panaceia porque não será, mas como uma das formas de vacina contra os populismos, os extremismos e tudo aquilo que põe em perigo a nossa democracia. Álvaro? Por estranho que pareça, é verdade isso que dizes na ciência também, na investigação também, nas ciências sociais, e em parte é explicado pelo próprio processo de globalização. O processo de globalização, que a gente não sabe muito bem o que é, portanto pode estar a falar de clima como de fluxos financeiros. Nós só temos experiência disso quando esses processos emergem localmente, isto é, quando localmente aquilo que se passa se explica por qualquer questão que tem que ver com, sei lá, um vírus na China? Um determinado um vírus na China ou uma fábrica, alguns no Brasil, ou o que seja, que provocou que aquela que está à nossa porta fechasse ou dobrasse o emprego, não é? E, portanto, a dimensão local, hoje em dia, quanto mais profunda é a globalização, mais importante é a dimensão local. E menos importante é a dimensão nacional. Quer dizer, o tempo do Estado-nação, que vem do século XIX, e da soberania, etc., foi-se diluindo. E em Portugal está duplamente diluído, porque está diluído na União Europeia e depois está diluído no grande mundo da globalização. Portanto, eu concordo, não posso estar mais de acordo. Gostei muito que o Filipe tivesse falado em Melgaço, que foi a terra onde eu nasci, que é importantíssimo perceber esta diversidade de territórios. Lembrem-se do Orlando Ribeiro, quando ele escreveu o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, para explicar quantas peças existem neste mosaico tão diverso que é este pequeno país. E, portanto, face à evolução avassaladora da globalização, não é de estranhar que, a nível local, apareçam as coisas mais diversas e mais contraditórias que se possa imaginar. E aí as políticas públicas têm que ter uma coisa, que é capacidade de resposta, capacidade de aproveitar determinadas oportunidades, capacidade de minorar determinadas fragilidades ou determinados riscos. É por isso que essa atenção é importante.
Isabel, conhecendo o poder local como conhece e estando nisto há tantos anos, acha que uma crise forte como aquela em que estamos a entrar e não sabemos quando é que vamos sair, crise económica, pode ser um bom augúrio ou não? Uma crise desta dimensão nunca é um bom augúrio, não é? É sempre mau para tudo. Pode, é como tudo na vida, não é? Às vezes o cair no fundo leva a imaginação e a encontrar soluções que até aí nunca foram adotadas e, não é, e portanto, se calhar, numa perspectiva de unidade e de aceitarem mais pacificamente medidas de a tal proximidade das políticas públicas, não é? Porque a crise também não se vai sentir da mesma maneira em todo lado, como é lógico. A crise vai ter impactos diferentes e daí mais obrigatório é encontrar políticas públicas diferenciadoras e que os governos centrais tenham esta percepção de que é importante ir de encontro às realidades locais, porque as realidades locais estão lá, não vão ser diferentes, podem, em algum caso, as divergências para pior, em alguns casos, serem agravadas. Mas eu só queria deixar aqui uma nota, um bocadinho da minha experiência prática, no que diz respeito à descentralização. Eu já assisti em várias circunstâncias, desde o tempo em que estava noutras funções, até agora, de vontades políticas, ou pelo menos manifestações de vontades políticas de diversos governos para proceder à descentralização de competências para as associações de municípios, para os municípios, etc. Escolhendo-se inclusivamente temas, áreas, vamos descentralizar na educação, vamos descentralizar nos apoios sociais, porque estão muito mais próximos, é mais fácil perceber o que é que deve ser apoiado, quais são as políticas diferentes. E o que é que eu verifiquei sempre ao longo do tempo? Uma resistência enorme dos organismos, nem tanto do secretário de Estado ou do ministro, mas depois da máquina do Estado a perder poder. Portanto, isto tem sido sistematicamente um dos grandes, o tal medo que o Filipe falava, eu estou aqui a traduzir o medo em casos concretos. O medo de perder poder e de perder influência por parte de toda a máquina, eu digo toda a máquina, tornam as coisas depois de uma dificuldade enorme em serem concretizadas, porque quando se está a falar de passagem de competências para um grau inferior, para um município, tem que trazer atrás de si pessoas, tem que trazer atrás dinheiro, etc., com o objetivo de que mais próximo se faz melhor. E isso provoca umas resistências brutais por parte da máquina toda do Estado. E isto é uma realidade com que tem que se pensar que vai existir sempre, por muita vontade política que haja de ir fazendo pequenas reformas de descentralização prática no território. Por último mesmo, dar-lhe nota de que, fazendo um bocadinho de encontro à questão da corrupção, que foi aí falada várias vezes, e é sempre um tema e que é muito bem abordada no livro do Filipe Teles, eu tenho sempre um princípio também da minha experiência prática. Uma pessoa séria nunca se corrompe. Esteja no poder local, central, nos bancos, em vários papéis nas universidades, etc., no jornalismo, nunca se corrompe. Tanto seja em cima como em baixo. Infelizmente, o que nós temos encontrado, ou seja, eu não sou grande adepta da ideia de que quando há muito dinheiro tem que haver corrupção. Não sou. Acho que o que define o haver corrupção ou não é a seriedade intrínseca da pessoa. Por muito que esteja a gerir muito dinheiro, nunca se corromperá se for intrinsecamente séria. E o que nós temos encontrado é uma degradação de princípios e valores da sociedade que levam a que cada vez, infelizmente, aparecem pessoas menos sérias ligadas a várias funções que depois dão origem a todos os escândalos que temos assistido, infelizmente. Sim. Filipe, eu ontem estava a ver um documentário da BBC sobre Lisboa, por acaso era sobre Lisboa, e era um documentário em que os dois jornalistas, que eram jornalistas muito bons, diziam que em Portugal as pessoas sabem o que são. É muito difícil, por exemplo, em Espanha, toda a gente achar que ser espanhol é o mesmo. E que em Portugal isso não acontecia assim, que vais ao Porto ou vais ao Algarve e as pessoas sabem o que é ser português. Esta é uma vantagem também, ou não? O facto de termos um país com uma identidade razoavelmente bem definida, que provavelmente era isso que os referidos jornalistas estavam a identificar,
tira pelo menos da equação uma das preocupações que é típica em outros países europeus quando se fala de descentralização. Eu diria que essa é a única vantagem. Depois o resto do comentário tem a ver com outra questão. Porque retira, por exemplo, o medo que em alguns países há de que um aumento das competências a níveis regionais, sejam eles os subnacionais que forem, podem gerar maiores tendências para movimentos autonomistas, de secessão, ou então são usados como instrumento de negociação precisamente para isso. Veja-se o caso do País Basco ou da Catalunha em Espanha, onde a negociação da transferência de competência e maior autonomia, se quiserem a negociação da descentralização em Espanha, também se faz como instrumento de negociação político e não como instrumento de melhoria das políticas públicas e de prestação de serviço aos cidadãos. E, portanto, eu diria que a grande vantagem será eliminar este problema. No entanto, se tivéssemos a oportunidade de discutir esse programa com os jornalistas da BBC, eu diria que é um português diferente em função também do lugar do país onde está. Ou seja, há uma espacialização da identidade, há realidades muito diferentes em Portugal. Não vamos retomar outra vez o Orlando Ribeiro, mas há, como esse, há outros exemplos que não é apenas o Mediterrâneo e o Atlântico, mas o país é uma manta de diversidade e ser português em diferentes regiões do país e obriga a entender Portugal também de forma diferente, mas mais importante do que isso para o nosso debate, eu diria que merece ou exige políticas públicas diferenciadas. E essa é a virtude de um modelo mais desconcentrado e descentralizado. Há um capítulo que falta no teu livro, que é o capítulo que o Álvaro há bocado já referiu, e que é a comunicação social. E o facto de... É uma discussão que eu e o Filipe temos há uns tempos sobre a comunicação social e o centralismo de Lisboa, mas a verdade é que este livro podia ser lido pela comunicação social e também devia haver algum estudo que verificasse como é que a comunicação social informa o debate sobre a regionalização e sobre a descentralização. Certo, Álvaro? Eu, por exemplo, recentemente tivemos eleições presidenciais e praticamente todos os comentadores que estão na televisão são de Lisboa. Não há qualquer diferença. Sendo que aquilo que se sente, mesmo em termos académicos, mesmo fora daqui, é que a diversidade das pessoas que aparecem nas notícias é fundamental para a sua sobrevivência futura. Portanto, estamos aqui numa espécie de um pequeno atraso em relação àquilo que já se fala noutros países, como por exemplo no Reino Unido. Isso é óbvio e evidente, certo? É uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque centralismo traz centralismo. E a relação que existe na esfera pública, de relação entre os média e a política, tem uma geografia precisa que está centralizada. E habitualmente, quando se descentraliza, tende para o ridículo. Falo, por exemplo, naqueles programas tenebrosos, os programas tenebrosos da televisão do domingo à tarde, por exemplo. Ou então ir para o suposto interior, como quem vai para o exótico, ou como quem vai para uma galeria de monstros buscar coisas julgadas, não sei, fenómenos ou coisas desaparecidas ou curiosidades. É sempre essa doença, quer dizer, para mim é tudo dependência da forma como o centralismo se blindou. E ele já existe desde as origens, portanto é uma doença congénita, diria eu, desde o Afonso Henriques. O José Matoso, aliás, no seu belíssimo livro A Identidade Nacional, explica muito bem isso. E depois a gente vem aí pela história fora, e desde a capital do Império e tudo lá, a elite, o dinheiro, os gastos sumptuários, tudo isso. Depois o ouro do Brasil e o absolutismo e a pseudo-modernização pombalina. Depois o fontismo. Depois, sobretudo, a centralização provocada pela ditadura de Salazar. Portanto, isto tem uma história longuíssima e a partir do momento em que o dito buraco negro no sentido da física, não é? A matéria que tem uma densidade e que tem um poder de polarização que captura qualquer partícula. E essa partícula
pode ir para a esfera da política, pode ir para a esfera da finança, dos média, da economia, etc., mas partilha o ecossistema. E, portanto, o ecossistema tem essa territorialidade. Não é por acaso que é comum, como se dizia há bocado, a expressão a Lisboa e a província. Ou alguém de Lisboa dizer que vai ao norte. Quer dizer, isto não passa pela cabeça de ninguém. Eu não digo que vou ao sul, digo que vou a Coimbra, ou que vou a Torres Vedras, ou que vou onde vou. E, portanto, isso mostra, é uma coisa que existe na linguagem, portanto, é reveladora de uma forma de ver as coisas, de uma representação do país e da sua sociedade, que sempre foi assim. Um país que foi analfabeto até muito tarde, onde as elites estavam todas concentradas no mesmo local. O próprio discurso da identidade que há bocado se falava é um discurso produzido de cima para baixo, não é? Porque depois, quando nós fazemos o exercício ao contrário, eu trabalho num projeto de parênteses em Melgaço que se chama Quem Somos os que Aqui Estamos. E, portanto, andamos pelas freguesias, pelas terras, a falar com as pessoas. E perguntando por álbuns de fotografias, por histórias de vida, nós encontramos as coisas mais diversas que se pode imaginar. Porque desde pessoas que ainda têm a memória da imigração para o Brasil, a outros que já vão na 4ª ou na 5ª geração de imigração. O meu tio viveu e morreu no Canadá. Nós encontramos as coisas mais diversas que se possam imaginar. Portanto, que raio é isso de identidade? Não é? A identidade, há um discurso genérico e superficial sobre a identidade que foi intensamente produzido pelo Estado Novo. Há depois uma tentativa de modernizar esse discurso quando Portugal perde as colónias e integra a União Europeia, e há agora este peso avassalador da globalização que todos os dias nos traz novidades e surpresas. Isto, se fosse clima, era um regime torrencial, nós vivemos nesta torrencialidade, não é? E então a identidade não é uma coisa que se compra no hipermercado e que se guarda em casa num frasquinho, não é? É uma questão que está em contínua em evolução, claro. Filipe, para acabar... Sim, e é muito mais instável. Filipe, para acabar, estás mais otimista ou mais pessimista do que há uns anos? Relativamente à descentralização. Sim, claro. Eu prefiro considerar sempre que o copo nem está meio cheio nem meio vazio, mas que tem o dobro do tamanho necessário para a água que está lá dentro. E portanto, pago para ver, que é outra expressão muito comum. O que nós mais assistimos em Portugal, e a doutora Isabel Damasceno ainda há pouco referia a isso, é recorrentes discursos, é uma recorrente retórica da descentralização que depois se traduzem em fogachos de diplomas e pouco mais. E, portanto, mais realista do que pessimista, eu diria que essa é a abordagem correta. Ok, bem, resta-me agradecer a todos, dizer que o próximo debate é no dia 4 de fevereiro às 21h também, no site ffms.pt, onde também podem comprar este livro do Filipe, e dizer-vos também que ficam os livros connosco e as ideias para ultrapassarmos estes tempos difíceis em que nos encontramos. Obrigada e até à próxima. Estão-me a ouvir? Estão? Sim. Ok, desculpem, estávamos ligados. Eu estava a dizer, ficávamos aqui a noite inteira a debater este tema. Eu tenho para aí 10 perguntas que não fiz e, portanto... Sim, mas esses programas da BBC que andas a ver são fraquinhos. Não, eu sei, mas este